Olá, bom dia a todos, bem-vindos, bom dia à nossa audiência, sempre aqui conosco na TVD, muito obrigada por nos prestigiar. Bom dia também especial para todos que estão aqui conosco e vão debater esse tema tão interessante. A TVD está retomando, né, sua programação. Tivemos aí na semana passada uma jornada com os líderes do Sul, no Security Leaders Sul, então a TVD foi totalmente voltada para a transmissão desse evento, foi muito legal. E hoje estão vocês aqui conosco novamente para falar de um tema muito interessante. Eu diria que é um tema inédito aqui na TVD, e esse tema está sendo trazido por dois parceiros nossos, a ETEC Nova Rede, que já é uma parceira nossa de alguns conteúdos bem interessantes. A gente fez uma série sobre saúde com a ETEC Nova Rede, que foi sensacional, e falamos sobre vários aspectos relacionados a essa vertical também. E hoje a ETEC Nova Rede está conosco, junto com a Darktrace, que está estreando aqui com a gente nessa discussão, trazendo esse conteúdo de inteligência artificial. A IA é um tema que permeia todas as ações hoje no mercado, uma velha conhecida da área de tecnologia, de TI. Sabemos que a gente tem feito, né, muitas discussões envolvendo IA nesse mundo da tecnologia da informação, e agora a gente sabe que a IA está presente também, cada vez mais no mundo de cyber, e a gente precisa justamente entender melhor qual é o papel da inteligência artificial, desse recurso fantástico nesse mundo de cyber, diante desse cenário que nós estamos enfrentando. Então, nós temos hoje aí uma grande oportunidade de falar sobre esse tema, fazer perguntas, comentar, ver todos os aspectos, e é um modelo de mesa redonda, onde a gente, vocês sabem, na mesa redonda, diferente do painel, a gente tem um time maior de debatedores. Essa é a ideia, é a diferença. Então, o tempo para perguntas fica um pouquinho mais reduzido. Mas, em compensação, vocês terão a oportunidade de acompanhar o tema sob diversas visões. O objetivo da mesa redonda é esse, é trazer líderes de vários segmentos, perfis diferenciados, e poder explorar um pouco mais os aspectos do tema. Então, paciência. Eu vou deixar um pouquinho mais para o final a grande maioria das perguntas, e eu agora, então, queria apresentar para vocês e receber o bom dia aí dos nossos debatedores, aqueles que compõem a nossa mesa de hoje. Alexia Amorim, presidente do IBRAS-PD, e Ciso de Piou, da IAND, está conosco aqui mais uma vez na TVD. Bom dia, Alex. Obrigada pela presença. Dia. Muito obrigado por estar aqui com vocês, só time de fera, e ainda na TVD, que, é o canal do sucesso para a segurança, né? Então, super obrigado, Graça e todo o time do staff, mais uma vez por estar aqui com vocês nessa super oportunidade de falar sobre um tema que é totalmente inovador e importante nesse momento, né? Então, obrigada. Com certeza, com certeza. Fernando Galdino, bem-vindo, mais uma vez aqui conosco também, prata da casa, Head de Cybersecurity e Governança de TI na Eurofarma. Super bem-vindo, Galdino. Obrigado, Graça, mais uma vez pelo convite. Quero dar o bom dia a todos, um timaço aqui, realmente, um assunto super bacana. Estou bem entusiasmado para debater hoje de manhã com vocês. Um bom dia a todos. Muito bom. E também compondo nossa mesa de debate, Jeremias Santiago, gerente de segurança da informação no Banco Original, estreando aqui na TVD. Bom dia. Bom dia, Graça. Bom dia a todos que estão nos assistindo, nossos parceiros aí dessa mesa que está repleta de pessoas ilustres aí. A gente fica muito contente de estar aqui hoje com vocês e esperamos ter um debate aí muito rico, né, e traga muita informação bacana aí para o público e para nós também aí do mercado. Muito bom, muito bom. Também estreando aqui conosco, Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo, Cybersecurity e Offset Manager da Simpla. Bem-vindo, Luiz Gustavo, bom dia. Bom dia, muito obrigado, pessoal. Estou muito feliz com a estreia aqui na TVD e com esse debate que traz um tema muito interessante e relevante para
para nós de cyber aí. Espero Muito ter bom. grandes momentos com todos vocês aqui. Muito bom, muito obrigada. Rafael Moneto, especialista em segurança da informação da Stone, já participando bastante com a gente também, super bem-vindo. Obrigada pela presença mais uma vez aqui com a nossa turma. Muito obrigada. Bom dia, Graça. Bom dia a todo mundo. Eu que agradeço o convite e poder participar com vocês, contribuindo mais uma vez aí com a comunidade mais custo do sistema de cibersegurança. Muito bom. Ricardo Duran, chefe de segurança da informação e privacidade da Digio, ou do Digio, ele explica para a gente. Super bem-vindo mais uma vez aqui conosco na TVD, Duran. Obrigada. Eu que agradeço, Graça, é um super prazer estar aqui com vocês e esse time maravilhoso aqui para discutir um tema tão bacana, tão tendência e tão importante aí na evolução do mercado de segurança. Um prazer, muito obrigado pelo convite. Obrigada. E fechando, então, a nossa mesa de debates dos nossos convidados, né? Os holofotes estão sobre eles, o Rodrigo Jorge, CISO da Neoway, super também especialista no tema, que está aqui conosco hoje nessa mesa redonda. Bom dia, Graça. Bom dia a todos os demais colegas aí da área. Obrigado pelo convite. É um assunto, acho que bem interessante, né? Tem muitos mitos também, acho que relacionados a inteligência artificial, InfoSec e etc. Então, acho que o tema é bem legal, pode ajudar bastante a todos nós e espero, enfim, contribuir da melhor maneira possível e aprender também com todos que estão aqui. Verdade, verdade. Um bom painel e um bom debate para todos nós. A gente aprende sim, Rodrigo, sempre, né? Então, pessoal, essa é a nossa mesa, né, de debates, esses são os nossos convidados, e dando suporte como nossos parceiros, como eu falei, temos aqui o Adriano Galbiati, que é Services Director na ETEC, Nova Rede, que é a nossa parceira e que está trazendo esse tema tão interessante. Super bem-vindo, Adriano. Obrigada pela parceria. Bom dia, Graça. Bom dia a todos. Muito obrigado a todos os debatedores, né? Nós certamente teremos uma discussão muito rica. Temos aqui muito conhecimento nesse grupo, né? Temos pessoas de várias empresas, com vários backgrounds diferentes. A gente vai falar um pouquinho de inteligência artificial aplicada à InfoSec, muito bem colocado, né? Vamos evitar os mitos, vamos trabalhar no que realmente é verdade, né? No que realmente auxilia a gente a poder fazer o combate a todos esses incidentes que vêm ocorrido, né? E, gente, muito obrigado à audiência também por participar, né? Estamos bastante ansiosos por essa conversa. Que bom. E agora a Laís Moreira, Country Manager Brasil, na Dark Trace, também estreando aqui na TVD. Muito legal, né, enfatizar isso, a presença das mulheres aí em cargos de liderança na área de cyber, muito bom. Laís, super bem-vinda, obrigadíssima por estar aqui conosco, por nos apoiar nesse tema tão interessante. Bom dia, Graça, bom dia a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, pessoal. Né, a gente tem um tema tão importante para debater hoje, né? A gente tem visto não menos do que a necessidade hoje de falar de inteligência artificial, né, nesse contexto de cyber, e eu tenho certeza que com esse time que a gente está aqui, contamos com a colaboração de vocês em perguntas também, tenho certeza que a gente vai ter um debate riquíssimo. Obrigada por essa oportunidade e obrigada a todos que estão participando aqui, que seja um excelente evento a todos nós. Maravilha, Laís, muito obrigada. Só enfatizando para a nossa plateia, que já está aqui nos enviando comentários, estão todos aqui parabenizando vocês pela disposição em debater esse tema tão importante e que tem realmente muitas questões que precisam ser entendidas nesse contexto. Então, para a gente começar e já esquentar o debate, a gente vai falar justamente sobre quebrar paradigmas. Alguém falou sobre mitos aí, né? Foi o Rodrigo Jorge que já comentou sobre mitos. Então, a gente começa com essa primeira pergunta: como quebrar paradigmas na detecção? E essa quebra de paradigmas viria com a inteligência artificial? A gente muda esse verbo, viria, vem.
Galdino, convido você a fazer esse comentário e também a compartilhar conosco. Eu hoje queria um pouquinho que todos na mesa falassem um pouquinho também da sua própria experiência. Claro que eu sei que tem detalhes que vocês não podem compartilhar aqui, assim, ao vivo, como inteligência artificial. Então, para você, eu faço a pergunta, Galdino, e também gostaria de saber se você já está trabalhando nessa frente. Sim, Graça, vamos lá. Acho que mais ou menos uns 2 anos atrás, eu acho que até um pouco mais, né? A gente começa a discutir aí uma forma de melhorar a nossa capacidade de detecção e visibilidade, né? A abordagem tradicional, as ferramentas tradicionais já não davam o nível de resultado que a gente esperava. E a gente vê, né, que os ataques, eles se modificam, né, a gente está sempre nesse movimento de correr atrás, né, ou de uma nova vulnerabilidade, ou de uma nova técnica de ataque. Então, assim, ficava sempre a sensação para a gente que faltava, né, alguma coisa. E foi então que a gente começou a olhar com mais profundidade essa abordagem de inteligência artificial. Isso eu estou falando há uns 2 anos e meio atrás, e a gente começa, então, a chamar parceiros para tentar fazer experimentos, né, e provas de valor. Eu conheço a Laís há um bom tempo, né, a gente se conheceu nessa fase, e foi então que a gente viu e começa a experimentar o valor agregado que esse tipo de abordagem tem na prática, né, da cibersegurança. A gente está falando acho que é a realidade de todos aqui, de ter sempre times pequenos, concisos, né, times de especialistas, né, que focam nas suas áreas. Então a gente não tem uma disponibilidade de recursos, né, e acredito que é a nossa realidade, né, nós somos área meio, né, e então a gente começa a observar na prática, com provas de valor, o nível de resultado que uma abordagem com inteligência artificial tinha. E eu me lembro que, na época, esses 2 anos e meio atrás, eu trouxe alguns desafios, né, e esses desafios eram desafios que não eram superados ou atingidos com as abordagens tradicionais, com CIEM, com ferramenta antivírus, DLP, né, e na época nos surpreendeu, né, tanto a velocidade de implementação de uma solução, né, de inteligência artificial, quanto o nível de resultado que a gente teve, né, só naquela fase de prova de valor. E aí começa uma história de relacionamento, do qual a gente hoje está num nível de maturidade até bem interessante. O nosso ambiente, por exemplo, lá na Eurofarma, que é uma indústria farmacêutica, é um ambiente bem heterogêneo, que eu tenho que lidar com fábrica, tenho que lidar com escritório, ambiente administrativo, tenho que lidar com cloud, né, onde ficam toda a nossa força de venda, são mais de 4.000 propagandistas, a fábrica trabalha quase 7.000 pessoas, então eu tinha esse cenário, né, e as abordagens tradicionais realmente não faziam mais sentido para a gente. Então, foi então que a gente começa, né, a experimentar aí a inteligência artificial, e a gente estava falando até um pouquinho antes de entrar hoje com o nosso desafio do volume de dados que a gente tem para analisar. Isso. Com toda a infraestrutura, né, cada vez mais complexa e crítica, né, fica humanamente impossível a gente dar conta de todos esses desafios, né? Então, eu acho que essa é uma nova geração de ferramentas e soluções, né? E já é uma realidade para a gente, e daqui a pouquinho a gente se aprofunda mais nos resultados, no tipo de valor que esse tipo de solução pode agregar. Perfeito. Excelente. Durante, ouvindo o Galdino até deu uma referência de tempo, né? 2 anos e meio já trabalhando, enfim, já se envolvendo com essa solução. Ele levantou
dois aspectos aqui muito interessantes, na verdade, três, né? Um, que eu acho que é o que vocês falam sempre, né? Que é esse gap de profissionais, essa dificuldade de ter time para responder a tanta coisa, né? A detectar e responder a tanta coisa. Volume de dados, né, que vocês acabam recebendo, né, porque todo mundo fala aqui, a gente é atacado o tempo inteiro, então tem muita coisa para analisar, e a própria infraestrutura. Então, ele já tendo avançado aí nesses aspectos. E para você, Durães, na tua realidade, você concorda com esses aspectos? Você vê outros desafios? E fala um pouquinho para a gente também o que você puder compartilhar sobre a sua visão. Eu concordo totalmente com o Galdino aí, com as palavras. Na verdade, assim, eu acho que é uma tendência de mercado como um todo, né? E até mesmo foi acelerado, até devido aos últimos acontecimentos do mundo, né? A gente está indo para uma era dos dados, uma era extremamente tecnológica, onde tudo é muito conectado, e tudo isso isso acaba gerando um número de variáveis enorme para o time de cibersegurança, para o time de defesa, né? Então, cibersegurança sempre teve uma necessidade muito grande de estabelecer proteções em cima de informações, em cima de dados, né? Então, a gente precisa... Então, a gente já tem, por exemplo, soluções, o CIEM, por exemplo, já é uma solução ali que já é uma forma de você tratar um volume de logs ali, fazer alguma correlação e ter uma ação. Só que ele já não é o suficiente, né? Porque, puxa, eu não só fazer playbook, só fazer correlação, ainda está gerando um volume muito grande. Então, puxa, eu preciso ser preditivo, eu preciso aprender o que está acontecendo. Eu preciso, dentro de uma estrutura tão dinâmica e com tanta coisa acontecendo nova todos os dias, ter alguma coisa que comece a ser preditiva, né? Quando você olha para o time de cyber, né, normalmente é sempre não é um time que costuma ser um time enorme nas empresas, né? Então, é um time que tem múltiplas tarefas, múltiplos consoles, tem um desafio gigante de tempo de resposta, tem a parte de falta de profissionais, né? E então, de fato, ferramentas que te ajudem a garantir a observabilidade do ambiente, né? Ou seja, você conseguir enxergar tudo aquilo de forma eficiente, eficaz, é o que ajuda demais a destravar alguns desses paradigmas ali na parte de detecção, né? Segurança ser um time data-driven, né? Um time guiado por informações, um time guiado por dados, né? E a gente, como banco digital, logicamente, a gente tem um banco que está totalmente na nuvem, né? A gente tem, sim, algumas tecnologias ali de detecção de comportamentos em nuvem, tecnologias que abordam a parte de antifraude ali, todas baseadas em inteligência artificial, justamente para analisar comportamento, analisar situações ali que fogem do beabá, que fogem daquele ciclo de alerta normal. E eu acho que é o futuro, de fato, do mercado, né? Acho que a gente tem que... O próximo passo é esse. O time já não dá conta de trabalhar informar só casos de uso. Ele tem que complementar isso, né? Caso de uso ainda é muito importante, mas a gente precisa de algo mais, até pelo volume de informações e o volume e a velocidade com que as coisas mudam hoje dentro da empresa e no mercado como um todo. Perfeito. Pessoal, eu já vou começar a esquentar um pouquinho o debate, porque a quantidade de pessoas aqui participando é bastante grande. Olha, o Sérgio Roberto Recupero mandando um bom dia para todos, a Lara Soares falando da importância dos comentários de vocês, o Adriano Carlos de Lima, bom dia, saudações santistas a todos. E, olha, nós temos aqui o Gunther Birmar, que está do Chile. Olá a todos, saludos. Estou acompanhando vocês. Se puderem falar um pouquinho mais devagar, não vai dar, tá? Gunther, tenta entender aí o nosso português. E também temos aqui o Moisés PG, que está dos Estados Unidos, Great Professionals, muito obrigada por você estar acompanhando. E já uma pergunta. O Melk Silva Basílio, do Original, está nos acompanhando, dá bom dia a todos. Eu já vou chamar o Rodrigo Jorge. Rodrigo, você já está aí a postos, você falou em mito. Bom dia a todos. Comentário. A capacidade da IA de analisar quantias massivas de dados com altíssima velocidade significa que ameaças de segurança podem ser detectadas em tempo real
ou até mesmo previstas com base em modelagem de risco? Rodrigo Jorge, você falou em mitos, então já vem aqui uma pergunta bem interessante do time do Original, que está aqui acompanhando, né? Prestigiando o Santiago. Não vou botar a pergunta do Original para você, né, Santiago? Vou botar para o Rodrigo Jorge. Aí eu te dou um tempinho e já eu chamo você para responder. Rodrigo Jorge, é com você. Graça, você pode repetir a pergunta, por favor? Posso, eu te chamei, falei, fique a posto. Não, eu ouvi você, mas eu fiquei na dúvida se eu entendi. Não, mas vale, por isso, ao vivo é bom por isso. Só vamos lá, olha, é o Mel. besteira aqui. Não, fica tranquilo, é o Melk Silva Basílio, que está na nossa audiência, Original aí todo com a gente. Bom dia a todos. Comentário. A capacidade da IA de analisar quantias massivas de dados com altíssima velocidade significa que ameaças de segurança podem ser detectadas em tempo real ou até mesmo previstas com base em modelagem de risco. Perfeito. Boa, a pergunta é muito boa. É um comentário que eu, como jornalista, já polemizo e transformo em pergunta. Um dos mitos, né, quando começou-se a ouvir sobre inteligência artificial, acho que é bem importante que todo mundo entenda, quem não conhece, o que é a base da inteligência artificial, né, que vem machine learning e deep learning, são duas coisas que eu acho que a gente podia fazer um debate só para falar sobre isso, né, Graça? Como aplicar isso dentro de um monte de objetivos. Na ANEEL, a gente tem uma área que trabalha muito forte com isso, por exemplo, para jurimetria, né? E por isso que hoje ninguém acha mais placa de vídeo para vender por aí, né? Ou o pessoal está usando o GPU para minerar Bitcoin, né? Criptomoeda, ou para fazer deep learning, né? E o que é a base disso. Então, nada mais é do que tudo isso que são aprendizados de máquina, né? E aí a inteligência artificial, dentro da segurança, um dos mitos, e aí eu vou chegar nessa pergunta bem rapidinho aqui do Melk, é que de repente você vai tirar funções, vai eliminar algumas necessidades de pessoas, né? De estar olhando o ambiente, e isso pode trazer uma falsa sensação de segurança, muitas vezes, quando você coloca algo que não está bem programado, que não está bem calibrado, que não está bem ajustado, e que realmente você não tem um modelo de trabalho apropriado para consumir aquela informação, analisar e, ao mesmo tempo, reagir. E aí, um dos grandes pontos da segurança, que é aí que o Melk trouxe, que eu realmente acho que isso é notório de todos, é o volume, né? De informações, o volume de logs que você tem, de eventos, né? É absurda a quantidade de eventos, e aí hoje é realmente humanamente impossível analisar o absurda quantidade de eventos. Isso é humanamente impossível. Então, realmente é necessário cada vez mais uma quantidade de ferramentas que nos permitam acoplar esses logs e gerarem algum tipo de seleção do que realmente pode ser um provável ataque, um evento que é uma ameaça, e aquilo que não é ameaça nenhuma. E aí sim, o aprendizado de máquina, ele te ensina, a partir do momento que ele começa a entender os padrões de comportamento dentro do teu ambiente, e aí ele vai descartar uma série de falsos avisos e falsos logs e tal, né? E aí, aquilo que ele entender como realmente isso pode ser uma ameaça, ele vai levar para um SOC ou para uma resposta a incidentes poder fazer. Então, o mito que eu falei é o mito que vai resolver, vai substituir funções. Não, jamais. Ele vai ajudar. É como se o cara tem 2 braços, ele ganhou 12 braços de uma mesma pessoa trabalhando junto, né? Ou ele tem 2 olhos, ele ganhou 12 olhos, porque ele vai poder ver mais coisas, vamos dizer assim, né? E mais mirado. Então, assim, Melk, esse é o fato, ele vai nos ajudar, ajuda muito. Eu acho que esse é o maior ganho, ele separar o joio do trigo, vamos dizer assim, do que é uma ameaça real e do que não é. Mas é necessário uma boa calibragem, é necessário entender, porque existem
é matemática pura, né? Machine learning, deep learning, é matemática, estatística, e se não bem feito, não vai trazer resultados. Perfeito. Então é isso, Graça. Ótimo. Para começar aí o bate-papo com todos, que eu acho que vai surgir agora vários comentários aí da mesa sobre essa eu bola achei muito interessante você ter falado sobre esses dois pontos. Mas eu queria avançar com o Santiago, justamente como o seu colega aqui comentou, nesse aspecto que o Rodrigo Jorge colocou, da boa calibragem. Por quê? Além desse mito que ele falou, né, da eventual, acho que hoje a gente pode até colocar assim, substituição, porque, na verdade, todo mundo hoje está justamente com problemas de recursos humanos, então acho que esse mito cai por terra aí muito rápido, mas a questão da calibragem, não, Santiago. Já tem aqui comentários falando sobre um dos desafios de implementar essas soluções, é que no momento que você automatiza o processo, você pode automatizar processos que não estão totalmente calibrados. E como o Mielk fala aqui, né, com base em modelagem de risco, eu queria que você já comentasse um pouquinho esse cenário, quer dizer, é preciso, então, que esse risco esteja muito bem entendido, essa calibragem, como o Rodrigo Jorge falou, seja feita de uma forma muito eficiente para poder partir para o modelo de automação que também seja mais eficiente. O que você acha disso, Santiago? Com você. Legal. Graça, acho que a pergunta ela é muito propícia para o tema e tem uma relação muito forte, né, dos desafios que a gente tem com essa tecnologia. Né? O nosso mito, né, e do desafio que a gente tem de times, de equipes, né, e tudo mais. Porém, eu acredito e vejo que a melhor utilização ou grande questão que a inteligência artificial traz, né, é fazer esses modelos de análise, né, ter essa inteligência para que a gente consiga expandir a nossa visão na questão de cibersegurança. Então, eu vejo que é uma solução, ela não vem para substituir ou vem quebrar alguns paradigmas que nós temos, mas ela vem expandir a nossa visão, trazendo o universo de segurança, né, para um patamar muito mais longe. Então, a partir desse momento, eu acho que trazido um grande desafio, que é a gente conseguir calibrar muito bem as soluções, né? E a gente sabe que soluções preventivas de segurança, a gente nunca implementa elas de uma forma abrupta, né? Já bloqueando, automatizando. É necessário a gente tomar todo o cuidado, né? Que a gente tem aquele ditado muito comum que é a gente tomar cuidado para não automatizar o caos, né? Então, Exato. Da mesma forma que nós temos aí um processo, né, nosso, colocar uma analogia da nossa inteligência humana, que a gente absorve uma série de informações diariamente, e aquelas informações se transformam em conhecimento em sabedoria, a gente vai evoluindo, né, na vida. Da mesma forma, a gente precisa, com essa calibragem, tomar todo o cuidado e definir corretamente quais são os modelos de informações que vão trazer a inteligência correta para a nossa IA, né? E isso é muito legal, porque esses modelos que eu vou integrar, né, é o que vai robustecer a visão que eu vou ter no futuro. Então, eu preciso ter uma visibilidade disso, eu preciso ter uma estratégia, um planejamento da minha necessidade, né, de quais os objetivos que eu quero alcançar com essa inteligência, para que eu possa trazer as informações corretas, né? E quando eu colocar essas informações, essa calibragem vai ser constante, porque o comportamento também vai mudar, né? Então, vai ser uma luta ali diária e constante para que a gente possa sempre utilizar as informações certas e aplicar as regras da forma correta também, né? E a gente vê muito hoje, até o Ricardo comentou aqui como desafio de bancos digitais, né? Hoje nossa agência é um aplicativo,
E a gente vê muito a cibersegurança, ela se estendendo até o negócio com esse tipo de solução, né? Analisando o comportamento, temos também a questão de diversos vazamentos de dados que nós já tivemos neste ano, que eu acho que o grande desafio é você ter autenticidade, garantir que realmente o acesso está sendo feito realmente pela pessoa que tem aquela... Então, é uma solução que ela vem para expandir a visibilidade de segurança, né, frente aos desafios que nós estamos tendo, e essa calibragem aí, ela tem que ser muito bem trabalhada, baseada nos seus objetivos e nos modelos de dados que você tem trazido para a solução. Não adianta colocar tudo, né, e achar que a solução ela vai fazer o trabalho sozinha, mas realmente... Perfeito, Santiago. É muito importante. Perfeito. Alex Amorim, vou trazer você para essa conversa, já com o seguinte ponto, avançando aí, mais uma camada, né? Hoje nós temos visto, e como o Santiago colocou, né, e vocês, eu não anotei aqui, o Rodrigo Jorge falou a palavra calibragem, o Santiago voltou a falar, e o Santiago reforçou algumas coisas que eu acho importantes: conhecimento, informações certas e regras corretas. Então, o que nós estamos vendo aqui, que eu vou ouvindo vocês e a audiência, porque só tem fera na audiência também, assim como vocês. E o que a audiência aqui está falando é exatamente isso. E uma questão que eu já coloco para você, se não está aí um grande desafio para o próprio time de segurança, a própria liderança, poder fazer essa calibragem corretamente, poder realmente, né, partir para um modelo de automação e de recursos, né, com machine learning, inteligência artificial, com as informações certas e as regras corretas. O quanto você vê de desafio para a própria liderança, para a maturidade também dos líderes e do time de segurança. Legal, ótima pergunta, Graça. Eu acho que o pessoal comentou bem sobre vários pontos importantes, e só a gente fazendo ali uma volta, quando era lá o famoso modelo ali de segurança dos Dr. Knows, né? Então a gente olha nas literaturas, quando fala quais dados você precisa. Não, manda tudo, preciso de todos os dados. Manda, quero todos os dados de Firewall. Aí nisso automaticamente pegava lá o CIEM, enchia, né? Aí tinha que pagar licenças extremamente caras, e isso... creio eu que isso não acontece mais nas empresas, né? Mas até com muitos contatos com os times globais, a gente perguntava, tá bom, mas o que você está preocupado? Não, precisamos de tudo. Está falando aqui que você precisa mandar todas as informações. Tá bom, mas qual é o caso de uso? Então, eu vejo que o grande ponto como líderes, né, de segurança é, primeiro, entender quais são as ameaças, quais são os casos de uso, quais são esses use cases que estamos preocupados. Quando a gente começa a entender isso, foi interessante, né, com esses casos que vem acontecendo, ransomware e tal, então um monte de gente falando, mas muita gente o que, fazendo uma analogia, né, muitas vezes você não conhece o seu inimigo, né, então quando a gente vai para Israel, você vê que a turma de Israel conhece muito bem o inimigo, ele sabe como se veste, sabe como anda, sabe como fala, sabe qual é aquele sapato que usa, sabe como segura um fuzil, ou seja, conhece muito bem o inimigo. Então, um dos grandes pontos como líderes é, primeiro, entender quais são os casos de uso que são importantes. Não adianta falar, eu preciso de todos os logs, preciso de tudo e com tudo eu vou ter ali inteligência. Não adianta só eu comprar ferramentas e colocar na tomada. Isso, às vezes, né, acaba sendo alguns erros que nós, como líderes, acabamos tendo, né, porque a gente sabe que um primeiro desafio é conseguir orçamento, conseguir din-din para tudo isso. Legal, consegui. E agora, será que
toda a parte de implantação eu também previ isso, ou eu só previ só a parte da compra da ferramenta? Então, Graça, acho que um dos grandes pontos, né? Então, primeiro, eu acho que essa questão de, primeiro, eu saber quem é o meu inimigo, o que eu estou preocupado, quais são os temas que está na cabeça do board. Lembrando, o board lá, os cabeças brancas que se conversam no fim de semana, estão lá tomando uísque, jogando golfe, todos estão juntos. Como está sendo a conversa deles? Qual é a agenda deles, né? Esse é o primeiro ponto. O que o board está preocupado? Estou vendo aqui que meus concorrentes estão sofrendo de ransomware. Tá bom. Então, a agenda do board é ransomware. O que eu tenho ali? Como que eu consigo olhar para isso? Aí entra toda a parte do conhecimento, usando como frameworks super conhecidos, como NIST, papers que vêm surgindo, que são muito práticos para eu entender qual é o meu nível de postura frente a tudo isso. Tenho conhecimento, tenho as regras, aí sim eu começo a colocar e fazer com que tudo isso funcione da forma correta. Não adianta eu ter um SOC lá 24/7 também, se esse SOC não tem autonomia. Às vezes um SOC que só faz um papel de dispatcher, recebe aqui, manda para o time de telecom, manda para o time de infra, de operação, e nisso tem um delta T gigante. Aí não vai funcionar. Então, a questão é, o quanto eu estou dando de autonomia para o meu time de SOC? O quanto, de fato, meu time de SOC sabe operar aqueles playbooks? O quanto as regras que eu tenho dentro das minhas plataformas estão alinhadas com aquilo que é a agenda do board? E o quanto eu conheço. Então, todo caso que nós vemos é uma lição aprendida. Como nós falamos, não adianta ficar tacando pedra, mas isso aí é um back to the basics, né? Basta instalar patch. Não, tá bom, mas quais são as outras coisas que eu deveria estar fazendo? Quais as outras coisas que eu tenho que olhar? Então, a partir do momento que a gente olha para tudo isso, a gente começa a ter essa correlação para aí sim colocar inteligência. E, diretamente, quando a gente olha para o IA, que essa inteligência é a partir do momento que eu tenho tudo isso muito claro, eu tenho esse conhecimento, eu tenho essas regras, algumas coisas que eu demoraria para tomar uma ação ou para o meu time ir lá e ficar buscando informações, automaticamente eu tenho isso de uma forma muito mais rápida para eu tomar uma decisão. Ou seja, como o Jeremias muito bem falou, e aí, eu vou ter um caos automatizado? Ou, em um momento meu ali da decisão, eu vou jogar para o time para que ele possa seguir o playbook? Então, acho que esses são alguns pontos aí, mas para tentar costurar algumas coisas que foram colocadas, olhando para essa visão do líder. Muito bom, excelente. Muito bom também a complementação do Alex. Laís pediu a palavra. Pessoal, vou começar a abrir. Eu sei que ainda tem alguns aqui, né, Laís, que ainda não falaram, mas está ficando quente, então vamos respeitar aí. Quem quiser já ir falando aí e contrapondo, eu acho ótimo. Com você, Laís. Legal, obrigada, Graça. Eu acho que está riquíssimo, muito importante, né, a gente ver a visão de cada um dos líderes e ver como cada uma das empresas estão enfrentando esse momento, né. Eu que estou aqui no front, né, de um fabricante, eu vejo, né, cada vez mais a importância e a preocupação, né, das empresas em realmente fazer o uso da IA e realmente, eu acho que a gente falou de alguns paradigmas aqui e eu realmente acredito muito, né, que ainda existe a necessidade dessa quebra de paradigma, como vocês comentaram muito bem, que é sobre a questão da IA substituir a força humana, né? Pelo contrário, né, a intenção da inteligência artificial é sempre combinar, né, a precisão e a flexibilidade da experiência humana com a velocidade e a escalabilidade da IA. Então, a inteligência artificial ela entra como um grande facilitador do processo de amadurecimento das empresas e da velocidade realmente de resposta em tempo real, né? E a tríade, né? Essa é uma filosofia que eu tenho como profissional, né? A tríade pessoas, processos e ferramentas, ela vai ser fundamental sempre. Então, definitivamente, né? Esse é um paradigma que precisa ser quebrado, porque se você tiver qualquer uma das três bases e não tiver elas combinadas, você não vai ter sucesso na sua estratégia de segurança, né? Então, ter ferramentas que empoderem a empresa, né, com a escalabilidade da IA, né? Ter pessoas que possam definir a estratégia, que possam estar preparadas, né, para lidar com esse contexto. E, principalmente, ter processos, né, que viabilizem acelerar essa curva de aprendizado da empresa nesse momento é super importante, né? Acho que, como o Fernando ponderou bem no início, né, ele comentou com a mente dele
ele era super complexo, né? E a gente sabe que hoje visibilidade é a base de segurança da informação, né? Então, como você manter visibilidade em ambientes cada vez mais críticos, cada vez mais complexos, né? Como o pessoal, né, o Durães e os outros comentaram muito bem, né? Com essa massa de volume de dados, né? Então, você realmente precisa transcender hoje as limitações da capacidade humana e buscar fazer o uso inteligente da IA, né? E aí eu acho que faz sentido ponderar, né, que existem diversos tipos de IA. E também é importante que o mercado esteja atento em como essas IAs elas trabalham, em como elas fazem esse tipo de abordagem, para que aquilo realmente esteja aderente, né, à necessidade do negócio e se consiga acelerar essa curva de aprendizado do ambiente e cada vez menos customizações e parametrizações sejam necessários, porque a realidade é que os ransomwares, eles não estão dando tempo, né, da gente conseguir responder em tempo real, e a realidade, né, um slogan que a gente tem muito é que, assim, você não pode trazer, né, puramente humano para uma guerra que é de máquinas, né, máquinas precisam lidar contra máquinas, então, isso demonstra, né, a importância desse contexto, da gente linkar pessoas, processos e ferramentas, né, combinar essa flexibilidade, essa precisão, né, da estratégia do negócio, né, com a escalabilidade da IA e fazer uso da IA para trazer realmente esse contexto de resposta em tempo real, de predição em tempo real, e eu acho que o mais importante aqui é uma coisa que vários de vocês comentaram, né? O Santiago comentou, o Alex comentou, o Fernando comentou também, eu acho que é a questão da gente conseguir, né, entender qual é a criticidade do negócio, né? Eu acredito que o que ultrapassou muito as abordagens legadas é o fato de se antes tentar sempre trabalhar com aquilo que é conhecido, sempre trabalhar com regras, com assinaturas, né, olhando para o passado. E a realidade é que hoje a gente não tem mais tempo de olhar para o passado, né? A gente precisa olhar para o presente, a gente precisa antever o futuro. Os atacantes, eles estão fazendo uso de inteligência artificial para atacar, e é necessário a gente fazer o uso de inteligência artificial para responder. E no momento em que nós começamos a compreender, né, fazer uso de IA não só, né, para escalar, mas também para compreender o contexto do negócio nas múltiplas camadas, eu acho que isso aqui traz um posicionamento bastante disruptivo para ajudar as empresas a acelerar essa curva de adoção e acelerar, né, esse retorno do investimento sem exigir tanto, né, um esforço braçal para a parametrização. Acho que eram esses comentários que eu queria comentar aqui, Graça. Muito bom. Eu tenho já pedidos de palavra aqui também. Luiz, você pediu a palavra, Luiz, então está com você, e depois eu já passo também para o Adriano, que pediu a palavra. Muito bom. Legal. Até nesse contexto, eu tomei nota aqui de alguns pontos que os colegas comentaram, que são bem importantes também na minha visão, e ótimo. Nessa quebra de paradigma, eu vejo que um passo importantíssimo é nós de cyber aceitarmos que somos, sim, uma área de apoio e suporte essa tomada de decisão e a saúde do negócio, digamos assim, para que mantenhamos a resiliência e a proteção dos nossos negócios. E para isso é fundamental entendermos que precisamos de ajuda para aumentar nossa visão sobre o business. Então, a gente precisa estar muito bem alinhado ao negócio, como o Amorim comentou, então a gente precisa entender como o negócio funciona, quais são os próximos passos, muito antenado nos principais riscos frente a esses negócios e as ameaças, e com base nisso a gente vai conseguir buscar tanto melhorar os nossos processos, como ferramentas que possam nos suportar na proteção e nessas etapas aí de identificar e agir corretamente nessa proteção e na sustentação do nosso negócio. Então, o nosso principal papel é estar muito antenado e alinhado aos riscos e ameaças e buscar as soluções para que nos suportem. E, frente a tudo isso, hoje é humanamente impossível seguirmos dando esse pacote de sustentabilidade e segurança para o nosso negócio sem utilizarmos as tecnologias disponíveis, dentre elas a inteligência artificial, porque ela suporta não só a gente em cyber, mas também vem suportando todo o negócio e acelerando a forma de fazer negócio das nossas empresas. Então, entendendo que precisamos de ajuda, sim, precisamos buscar
essas novas tecnologias para aumentar a nossa força de trabalho. Porque, como também os colegas comentaram, nossos times são limitados e trazer todo esse conhecimento para o nosso time vai demandar um tempo que nós não temos. Então, trazer esse conhecimento, as ferramentas e os serviços disponíveis aumenta de forma exponencial a nossa capacidade de ação e reação, porque só a reação não é mais suficiente. Perfeito. Excelente a colocação do Luiz, Adriano. Eu já vou fazer uma conexão aqui com a nossa audiência também. O pessoal está me cobrando aqui que eu passei muito rápido sobre esse mito, Adriano, da substituição de recursos humanos, né? A Laís voltou a tocar nesse ponto. Então, duas questões aqui muito fortes aqui na audiência para esse debate. Uma é esse aspecto. E a outra é o quanto, Adriano, é desafiador para a liderança, mesmo de segurança, implementar uma solução de IA corretamente. Isso realmente está assim, sendo muito enfatizado aqui. O desafio, né? Vocês estão falando sobre isso, o Alex falou, o Rodrigo levantou essa questão logo no início. Então, me parece que são dois mitos aí que a gente precisa tocar nesse ponto, né? De um lado, o quanto tem ainda esse pensamento, essa correlação com eventuais substituições e, ao mesmo tempo, a necessidade de conhecimento, de informação, de domínio sobre o risco para poder fazer uma modelagem, uma parametrização e uma automação correta, né? Então, Adriano, eu queria que você, né, na sua fala, também pontuasse um pouco isso. Depois eu vou passar para o Moneto. Rafael. Tá perfeito. Vamos dividir os dois temas, então. Primeiramente, essa questão da substituição do ser humano, né? Isso não existe. A inteligência artificial ela é focada no que ela tem que fazer, mas, assim, entender o negócio, adaptar... Mas, Adriano, uma pergunta, desculpe te interromper, mas não te surpreende? Clara. Mas não te surpreende ainda a audiência trazer esse questionamento da substituição nessa altura do campeonato? Não me surpreende, porque, assim, muitas vezes as pessoas que têm um conhecimento técnico, né, e têm um foco muito técnico, podem imaginar esse tipo de coisa, mas a verdade é, quando a gente transcende um pouco somente a questão técnica e a gente começa a ver a questão dos negócios, né, então, assim, como é que a inteligência artificial vai entender quais são os próximos passos do negócio do cliente para que a gente possa implementar isso no ambiente de cyber? Então, não existe. Eu ouvi muitas coisas aqui que eu gostei bastante. Então, uma delas, né, o que a Laís falou, uma coisa que pode parecer antiga, mas ela sempre vai valer, que é a tríade, né? Pessoas, processos e ferramentas. Nunca, somente um desses itens vai substituir os outros dois, né? A gente sempre vai precisar. A inteligência artificial, ela vai existir, ela vai apoiar. Gostei muito também do que o Rodrigo disse, que a inteligência artificial nos dá aí mais braços e mais olhos, mas o corpo ele continua existindo, né? Esse corpo são as pessoas, os processos e as demais ferramentas. Então, assim, essa substituição eu não vejo ela acontecendo, eu vejo a inteligência artificial efetivamente ajudando a gente a manobrar e a gente tratar melhor essa imensa base de dados que existe hoje em dia. A Laís comentou aqui também uma coisa que eu gostei bastante, que não adianta a gente ficar olhando o passado, a gente tem que olhar o presente. Agora, hoje em dia, o que é o passado? O passado são 15 minutos atrás, 10 minutos atrás, né? Hoje a gente sabe que o Alex conhece bem a rotina de um SOC, a rotina de uma operação, ele sabe que quando surgem os novos indicadores de comprometimento, a gente corre para implementar isso daí, né? E isso precisa ser feito. A inteligência artificial, ela não vai evitar que nós tenhamos que ter as atividades preventivas que nós já tínhamos no passado. Só que isso é suficiente hoje em dia, né? Eu coloquei tudo, daqui 10 minutos já teve uma mudança gigante. Os atacantes, como a Laís falou, são máquinas, eles estão utilizando a inteligência artificial e a gente precisa realmente estar a par, né? A gente precisa estar no mesmo nível que esses caras para poder responder às ameaças. Então, só concluindo, eu não acho que a inteligência artificial, de forma alguma, vá substituir as pessoas, nem os processos,
né? Não existe uma solução mágica que você plugue e, nossa, estou protegido. Há 10 anos atrás diziam que o CIEM ia coletar todas as informações e que a vida ia ficar tranquila, e a gente sabe que isso não é verdade, né? Não foi verdade na época, não é verdade hoje, né? E quanto ao segundo tópico, né, da automatização, eu ainda sou de um tempo que a gente falava em programação lixo in, lixo out, né? Era uma coisa que a gente dizia que não fazia programação, e a automatização é a mesma coisa, né? Se você tem informações ruins, você vai automatizar caos. Toda a solução de inteligência artificial que a gente aplica, ela demanda um tempo de aprendizado, né? Então, assim, quando a gente fala em tempo de aprendizado, cada negócio vai ter o seu, né? Não é realista você dizer que você vai implementar uma solução de inteligência artificial e daqui 15 dias ou daqui 20 dias você já vai automatizar a resposta, seja incidentes cibernéticos, seja a resposta para um item de negócio. Você precisa de tempo de aprendizado, né, Laís? E esse é um tema que a gente sempre discute. Você tem todo aquele tempo de aprendizado. Depois do tempo de aprendizado, é claro, você precisa submeter esses resultados a pessoas que conhecem o negócio para ver se realmente aquilo lá está indo bem. E a partir do momento que você conseguiu ter esse tempo de aprendizado, essa análise, você vai continuar monitorando o que está acontecendo nesse ambiente para garantir que novos processos implementados não estão sendo indevidamente bloqueados, né? E principalmente para garantir que comportamentos que sejam não usuais e que sejam suspeitos, que a inteligência artificial, machine learning, enfim, né, que eles consigam entender isso melhor e continuar sempre com um grau de segurança, um grau de risco controlado, né, durante o tempo. Então, assim, eu acho que até faz um link entre essas duas questões, né? As pessoas não resolvem, e é um ciclo onde a gente precisa estar sempre revisitando tudo isso. Tá? Sim, muito interessante você falar sobre o processo de implementação. Acho que respondeu uma série de perguntas aqui. Deu para ticar aqui, viu, Adriano? Tiquei aqui. Várias perguntas com a sua fala. A gente entra agora num momento muito interessante do nosso debate. Pedidos de palavra, audiência mandando um monte de perguntas. É a hora do desespero do mediador. Mas já tomei uma aguinha, está tudo certo. Galdino, você pediu a palavra, Durante também. Enquanto isso, o Moneto bebe uma aguinha e daqui a pouco ele fala com a gente também. Então, vamos lá, Galdino. Bom, vamos lá. E vamos tentar agora ser um pouco mais rápidos, né? Só para ver se a gente consegue aí dar tempo também de, no finalzinho, responder umas perguntas da plateia. Beleza. Eu coincido aí com a visão de todos os colegas, né, sobre essa questão da substituição. Eu tenho uma opinião um pouco diferente sobre essa questão da substituição, porque eu trabalho numa indústria, a gente vê a tecnologia, a inteligência artificial, robotização, realmente substituindo uma parte da mão de obra, mas, por outro lado, a gente vê a necessidade de eu entrar com outro perfil de mão de obra, né? Então, e isso eu vi acontecendo também no âmbito da segurança da informação, né? Quando a gente tinha um nível de maturidade um pouco inferior, a gente precisava de uma mão de obra um pouco mais júnior, uma mão de obra um pouco mais operacional. À medida que a gente foi evoluindo, né, o patamar de detecção, né, o patamar de visibilidade, eu começo a ter a necessidade de um outro perfil de mão de obra dentro da segurança, um perfil de mais inteligência, um perfil mais analítico, um perfil de mais profundidade, de investigação, de análise de comportamento, de ambiente. Agora a gente está numa outra fase que é de resposta autônoma da inteligência artificial, então preciso ter alguém olhando para essa resposta autônoma para ver se ela está respondendo ou não de forma correta. Então, para os profissionais já é um outro nível, né? Já é um outro nível. Né, Galdino? Exatamente. Então, para os profissionais que estão nos acompanhando, eu acho que a preocupação é da gente estar sempre em crescente evolução,
né? Então, hoje, para essa galera que é um pouco mais júnior, né, estude mais, né? Continue nessa trajetória, acho que está no nosso DNA esse processo de aprendizagem contínua, né? O lifelong learning, né? Eu acho que isso tem que estar presente, né? E eu acho que é um passo natural da nossa área, né? À medida que a gente está incrementando, colocando mais ferramentas, né? Dando mais braços, como os amigos colocarem mais olhos, né? A gente tem que mudar o perfil da nossa mão de obra. Então, acho que esse é o ponto, né? E, Ricardo, fica com você aí, né? Muito bom, o pessoal já está me ajudando até na mediação. Isso aqui está ficando sensacional. Não, mas bacana. foi muito importante, Durães, o Galdino falar, porque, assim, como ele falou, há 2 anos e meio ele está nessa jornada, e é muito legal perceber que, sim, tem o próprio aprendizado de implementar o aprendizado de pai. Exatamente. Assim, tudo tem um aprendizado. Achei sensacional o Galdino chamar a atenção para isso, tranquilizar a audiência, que tem uma jornada também aí, né? Não, o comentário do Galdino foi muito bom, né? Inclusive, era até parte do que eu ia comentar, né? Que, assim, a inteligência artificial ela não vem para substituir o humano, mas, assim, vários colegas comentaram, tem alguns comentários bastante interessantes, né? A Laís comentou que tem vários tipos de inteligência artificial, então não existe uma bala de prata que vai substituir um profissional experiente. Bacana. O Rodrigo comentou sobre vários olhos, vários braços, então, ou seja, maximizar onde o humano não chega, né? O Adriano comentou também sobre essa questão de aprendizar, que assim, a inteligência artificial nada mais ela é uma simulação da inteligência humana. Então, a inteligência humana, ela nasce, engatinha, anda, começa a falar, e a partir dela vai se desenvolvendo. É a mesma coisa com a tecnologia de inteligência artificial. Ela vai ter que ser abastecida para ela poder evoluir, aprender, ela vai ter que consumir informação, e isso depende de profissionais capacitados para que isso aconteça, né? Então, a inteligência artificial ela não substitui o humano, mas o que ela vai substituir? Tarefas, às vezes, operacionais, aquelas tarefas onde humanamente é impossível. Então, algumas posições fatalmente podem ser afetadas, mas ela desafia segurança e também outras várias áreas, né, a começar a investir num outro mindset, né? Agora a segurança vai parar de olhar para o operacional, aquela inundação de informação, talvez vai começar a aproximar do estratégico, como o Amorim comentou, vai começar a pensar, vai começar a ter uma abrangência maior na sua visibilidade, então vai exigir um mindset profissional diferente, vai exigir desafios diferentes, né? Isso é um ciclo evolutivo que é longo, né? Ainda tem muita coisa aí pela frente, com certeza. Muito bom, Durães. Eu quero trazer agora o Rafael Moneto, e já, Moneto, avançando um pouquinho aqui nessa questão que o próprio Durães colocou, né? Essas tarefas operacionais da área de segurança hoje, né? Também muitos comentários aqui. Ok, então, se nós vamos partir para isso, então, a quantidade de tarefas operacionais hoje, Moneto, da área de segurança é muito grande. Imaginar que automatizar grande parte ou a maioria dessas tarefas operacionais, embora desafiadora como falou, seria o grande avanço aí do ponto de vista da cyber fazer frente a esse cenário, porque todo mundo está falando aqui, são muitas tarefas operacionais hoje, né? Exatamente, Graça. São muitas tarefas operacionais, são muitos playbooks, né? São muitos eventos dentro dos nossos ambientes, né? Exato. E a gente precisa linkar justamente essa questão da tecnologia com o negócio, e a segurança faz esse elo de defesa para defender os modelos de negócio que a gente tem dentro do mercado. E fica bem complicado da gente trabalhar com um volume enorme de eventos, né? A gente tem algumas pesquisas aí que revelam um volume altíssimo de falsos positivos, né? Então, a gente tem a concentração desses dados geralmente dentro de um sistema de inteligência, né, que seria o CIEM, mas acaba sendo uma correlação ali muito trivial, né? E para a gente fazer essa automação e bloqueio de forma inteligente, né, utilizando a inteligência artificial, nada melhor do que o ser humano por trás metendo a mão na massa, né?
Então, não tem como a inteligência artificial aprender sem a ajuda do ser humano. É impossível, é insubstituível o ser humano. Então, para essas automações, uma pesquisa bem recente que eu vinha fazendo era em relação à utilização de blockchain. Então, algumas empresas vêm estudando soluções de segurança em cima de blockchain para a gente poder ter mais agilidade e autonomia, né? Então, a gente, com isso, acaba tendo uma base de conhecimento grande de artefatos e de soluções para correlacionar nossos eventos e ter uma resposta mais rápida. E ainda, aliado a isso, tem os MISP, né? O próprio Banco Central vem estudando o MISP como uma forma de comunicação entre a área financeira, né? Para a gente conhecimento de ameaças e artefatos maliciosos, e isso favorece muito, porque o mesmo que acontece aqui na Estônia pode acontecer na Digio, pode acontecer no banco original, e eles só mudam a figurinha, né? A ameaça é a mesma, está dentro do mesmo segmento de negócio, né? Então, acho que isso são grandes avanços e paradigmas que devem ser quebrados. Com certeza. Pessoal, a rodada está ótima, a gente já vai pular para o nosso bloco, o nosso segundo bloco seria a visão holística, e eu acho que a gente já passou por essa visão, mas agora a gente começa a ouvir um pouco e a linkar um pouco esses desafios de IA com também a resposta ao incidente. Então, a gente está falando bastante nesse bloco, falamos sobre mitos, falamos sobre vários aspectos relacionados à implementação, conhecimento, né, todo esse envolvimento do time, linkar com o risco do negócio, sensacional. Mas, mesmo assim, todo mundo sabe que pode acontecer e que precisa responder. Então, vamos agora para uma rodada, uma terceira rodada, já falando sobre isso. Então, eu quero trazer uma pergunta do Eric Nunes, que é a seguinte: falando um pouco sobre o grande assunto do momento, ransomware. Como a IA pode ajudar na identificação e resposta para esse tipo de malware? Qual a diferença que a IA pode fazer nesses casos de ransomware? Então, vou deixar já a questão aqui aberta. Quem quiser já pode levantar a mãozinha agora. Não tem mais a mediadora, não direciona a pergunta. Opa, Durante. Eu acho que uma grande contribuição, né, se você analisar algumas das situações que ocorreram recentemente, é que normalmente um ransomware, como que ele acontece? Normalmente ele contamina um ponto ali, é muito clássico ser por e-mail e etc. E ele vai fazer, e o ransomware ele não aparece, na maior parte dos casos, não aparece instantaneamente, né? Ele acontece e já bloqueia, mas normalmente ele se instala na sua empresa, faz aquele aspecto de movimentação lateral e etc. Ele só vai dar as caras ali quando tudo tiver, quando tiver uma boa parcela comprometida, né? Então, o uso de inteligência artificial ele pode ajudar a analisar o comportamento da sua rede, dos seus equipamentos, etc., e detectar anomalias ali para que te possibilite um contra-ataque mais rápido antes de um comprometimento importante, ou então, muitas vezes, até prevenir, isolar ali, prevenir o mal já na raiz, né? Esse é o ideal, mas eu acredito que a grande contribuição é essa. Normalmente, tecnologias de inteligência artificial, elas analisam comportamento. O ransomware, ele é um fator ali que ele tem essa característica de se movimentar na rede, etc., e a inteligência artificial pode contribuir a antecipar a reação ao ataque dele antes do comprometimento ser grande, né? Ótimo. Então, dando uma dinâmica aqui, acelerando, comportamento foi a palavra que o Duran destacou. Alex, você está aqui. Legal. Palavra. Eu acho que comportamento é a palavra da vez, extremamente importante, e também conhecer todo o modus operandi ali desse tipo de ameaça, né? Então, tem um tema que a gente fala muito, que é o tal do double extortion, né? Então, como que funciona
pode ser que uma das variáveis dessa minha ameaça, do meu ambiente olhando para isso, foi de fato um usuário que foi lá, deu um clique naquele e-mail phishing e a partir dali aconteceu aquele spread, onde teve aquela infecção e assim por diante. Mas pode ser também, olhando para esse outro cenário, que é o quê? Quando um atacante ele entra dentro do ambiente por intermédio de alguma possível vulnerabilidade, e instalado ali dentro é o que ele faz aquele papel de roubar todos os dados, e depois que ele faz isso, aí ele solta o ransomware ali como aquele coquetel Molotov, né? Então só com o objetivo de fazer um barulho, por isso aí da double extortion, que a primeira é, eu estou pedindo resgate, se não pagar eu vou pegar todos os seus dados e colocar na mídia. Então, quando a gente olha para isso, então, eu acho que um dos papéis muito importantes aqui dos líderes é, de fato, entender esse comportamento, como funciona, e quando a gente olha nas literaturas, tem o tal do kill chain, qual é toda essa cadeia que é feito esses tipos de ataque, esses tipos de ameaça, e com isso, aí sim, a gente consegue aplicando essas devidas medidas de proteção. Perfeito. Laís, complementando a colocação do Durans e do Alex, a plateia questiona o seguinte: o quanto o líder e a equipe tem que conhecer de ransomware para poder fazer com que a IA faça frente a um ataque de ransomware? Eu acho que esse é um papel que deve ser bem observado e ser atendido pela IA. Eu acho que é importante que a equipe consiga empoderar a IA, né, sobre as necessidades de negócio do ambiente, mas mais do que isso, que a IA ela seja capaz de acelerar o processo de aprendizado, né, sobre o comportamento que existe do negócio. Então, tudo isso que o pessoal colocou é extremamente importante, né, esse ciclo, né, esse time to value que existe entre você, né, fazer a aquisição e ter, de fato, a solução implementada, apesar da necessidade de aprendizado, né, ela existir, ela é drasticamente mais curta do que quando comparado com soluções com soluções legadas de mercado, né? Então, hoje a gente está num momento onde é necessário fazer a compreensão do negócio e essa compreensão do negócio, ela precisa do apoio da IA para fazer isso também. Porque se você tentar parametrizar todas as condições de negócio que são necessárias, se você tentar prever, né, quais são os tipos de ransomware que vão vir, e aí você tentar se antever essas ameaças, você vai estar fazendo um approach errado, um approach legado, né? Então, é necessário você estar atento, é necessário você conhecer o contexto de cibersegurança, e mais necessário do que isso, é você trazer a necessidade do seu negócio para dentro da ferramenta de forma simples e usufruir do que ela já está te trazendo, né, do que a IA já pode te agregar para conseguir acelerar essa curva de aprendizado de dentro do ambiente. O Jorge, ele comentou, ele fez uma pergunta, né, bastante interessante, né, no contexto anterior que eu falei, de como realmente saber, né, se a IA ela é uma solução de IA, dado que eu comentei que existem diversos tipos de IA. Eu acho que o contexto, ele linka muito bem, né, nisso que a gente está falando aqui, porque realmente hoje, se você olha para o mercado, 99% do mercado diz que trabalha com IA. Então, eu acho que esse contexto de conhecimento, Graça, é super importante que as empresas conheçam, né, qual é a proposta de valor, né, do mercado, conheçam o contexto de ameaças e conheçam quais são as limitações da abordagem existente e aquilo que a gente precisa chegar. Então, hoje a gente tem diversas técnicas ali de machine learning, né, desde não supervisionado, a deep learning, aos paradigmas que existem entre lab learning e job learning. Então, eu acredito que nesse contexto de ransomware, cada vez mais é fundamental, né, fazer uso de IAs que consigam fazer a compreensão do contexto, né. Então, a gente tinha no passado uma questão, né, que era olhar para o atacante e olhar para a ameaça. Eu preciso conhecer o atacante, eu preciso conhecer a ameaça. No caso do ransomware, não. Eu preciso conhecer o meu negócio, entender o que não é normal para o meu negócio, para ser capaz de identificar em tempo real qualquer variação de comportamento, porque hoje, como eles comentaram, né, a gente tem ali ameaças que surgem lentamente, ataques slow, muitas vezes o atacante já está há meses dentro da rede, e como que você consegue se antever a isso? É conhecendo o comportamento, né, do seu ambiente através do uso da IA e fazendo uso de análise, né, e a escalabilidade da velocidade de máquina para entender que, às vezes, um simples comportamento, por mais que ele seja isolado
colocado ali, ele corrobora para um comportamento muito mais amplo, né, linkando aquilo com outras atividades individuais que podem ter acontecido dentro do ambiente. Perfeito, Laís. Vou acelerar um pouquinho vocês, gente, porque, olha, bombou aqui esse tema, viu? Eu tenho aqui a Léa me ajudando aqui a fazer o controle dos pedidos, para não ser injusta. Então, eu tenho aqui, o Santiago, você pediu a palavra e já vou, junto com esse comentário seu, colocar uma questão que o Marco Túlio está acompanhando, né? Prometeu, está aqui acompanhando, e fez a pergunta. Gente, parabéns pelo evento, sensacional, Graça vai ter que voltar ao tema. Também acho, Marco Túlio. E muito bacana o comentário de todos vocês com relação à conexão com o negócio e a visão dos riscos. Então, eu gostaria de perguntar a vocês como vocês estão vendo a jornada de educação da liderança em relação à IA. Se também não tem aí um caminho, Santiago, e acho que os outros que pediram a palavra podem comentar também, de aprendizado no sentido de conhecer mais sobre essa solução, de entender melhor, como a própria Laís falou, tem uma série de soluções, a gente ouve que minha solução tem IA, eu ofereço IA. Então, assim, o quanto também precisa de investimento para entender e dominar um pouco mais essas soluções, Santiago. Muito bom. Acho que aproveitando até o gancho que a Laís colocou muito bem, né? Acho que tem uma relação muito forte com essa pergunta, que é o seu ambiente, né? Você olhar o negócio, olhar e conhecer muito bem o seu ambiente, né? Acho que é um ponto aí crucial, principalmente relacionado à questão do hamster, né? Você conseguir se antecipar, conhecer suas falhas, né? Usar a IA de forma proativa. Que aí o grande resultado é o tempo que você ganha, né? Você consegue encurtar o seu tempo de identificar uma falha, identificar um problema no seu ambiente. E acho que isso que é interessante, porque como que a companhia, como o board, como essa educação olhada para a IA vai ser vista, né, pela companhia. Eu acho que é um trabalho muito bacana. Eu vejo da mesma forma de outros segmentos da experiência, né? Como é que você vai trazer uma visão para uma pessoa de que realmente aquele prato ele é bom, ele é saudável, mostrando um resultado. Então, eu acredito que a gente conseguindo integrar dentro do cenário de negócio, olhar para o nosso ambiente, ter visibilidade e ter algo que você consiga demonstrar, né, e trazer visibilidade disso é muito importante. Então, a gente tem um outro aspecto da IA, não é só a gente implementar, não é só colocar boas regras, mas é realmente mostrar a efetividade disso e o resultado, né? Então, é muito importante trazer essa visão para o board, mostrando, né, qual está sendo a eficiência, qual está sendo o resultado para o negócio, né? Ou foi comentada aqui a visibilidade do risco, né? Então, é muito, muito interessante a gente encaixar isso dentro dessa metodologia de risco, né? Para que a gente realmente mostre a efetividade disso como resultado para o negócio, tá? Perfeito. Pessoal, o Moneto pediu a palavra. Moneto, vou separar aqui mais uma pergunta que eu acho importante. Percebo atualmente que o profissional de segurança que melhor se destaca hoje e no futuro é o híbrido, para falar uma palavra da moda, bonito. Ele não se limita a conhecimentos técnicos, ele vai além disso, e eu vejo que a inteligência artificial ainda não é um tema tão conhecido e dominado pelos líderes de segurança. O pessoal da audiência é ótimo, porque eles vestem a carapuça e trazem a pergunta ali na lata, né, Moneto? Então, é bom, porque eu fico mais tranquila aqui. Não sou eu que estou perguntando, Moneto, é a audiência. O que você acha? Quem perguntou? A Lara Soares. Então, Lara, acho que tanto os profissionais analistas, né, a gente sente, nós como líderes, sentimos uma falta enorme de profissionais extremamente capacitados e para a gente montar o nosso time, né, dentro de segurança da informação, assim como também devem ter líderes
que não estão tão ligados ao tema, né? Isso é natural. A cibersegurança é um tema muito vasto, né? Quando a gente entra num contexto de diplomacias e tudo que está acontecendo no mundo entre nações diretamente afetam a gente e passam despercebidos no dia a dia, né? Então, acho que é um tema muito amplo. Quando a gente entra no contexto de segurança, a gente precisa aprofundar tecnicamente em alguns detalhes para poder aplicar na prática, enquanto líder, o nosso conhecimento, né? E auxiliar esses analistas, né? Seja treinando, seja acompanhando os processos de evolução. Enfim, acho que há gaps por todos os lados e é inevitável a gente vem preenchendo, buscando novas formas de preencher esses gaps para poder avançarmos enquanto comunidade de segurança, enquanto indústria, enquanto nação. Muito interessante, muito bom. Galdino, você pediu a palavra e tem uma pergunta aqui para você do John Smith. Galdino, eu fiquei sabendo que as soluções da Darktrace, me parece que você é usuário, então por isso quero perguntar para você, tem um recurso chamado de AI Analyst. Você já está usando esse recurso? É um recurso integrado gratuito que ajudaria no trabalho de triagem feita por vários analistas, e me parece que isso é feito ao redor do mundo. Então, o John quer ouvir você, não perguntou nem para a Laís, nem para o Adriano. Ele quer ouvir você, que está mais à frente aí dessa utilização, o que você sabe sobre isso, e é óbvio que Laís e Adriano podem complementar, com certeza. Não, legal. A gente está usando, sim, é um recurso que ajuda a fazer a triagem, né, dos eventos, dos alertas, né? Como a gente já tem aí um ciclo grande, né, de aprendizado, a gente acabou reduzindo bastante falsos positivos e essa feature ajuda a gente a fazer essa compreensão do que realmente tem um peso maior para a nossa análise de riscos, né? E a gente também está usando a resposta autônoma, né, que eu mesmo relutei bastante para ativar esse recurso no nosso ambiente, porque existia um temor de impacto. Então, imagina que a máquina vai identificar, vai analisar o evento, vai dar um grau ali de risco e vai dar a resposta automaticamente, bloqueando, tomando alguma ação, né? Então, eu tinha um temor muito grande que essa resposta seria errada, né? Seria um falso positivo, mas dentro da nossa análise lá de governança e de risco e dos trade-offs também, para nós é muito mais, menos impactante eu bloquear um processo pontualmente, eu ter que analisar, do que eu ter um incidente de ransomware em toda a minha rede, assim, obviamente, né? Então, a gente fez essa escolha e hoje a gente vem usando essas duas features da plataforma. Mas eu queria levantar também um outro aspecto, Graça, aqui. Quando a gente começou a discutir inteligência artificial dentro da Eurofarma, existiam outras iniciativas mais isoladas ali de algumas áreas de negócio, mas ainda era um assunto de PowerPoint, né? Não tinha saído ainda do PowerPoint toda a liderança, queremos inteligência artificial, tá? Mas ninguém via na prática, né, o que era ter efetivamente uma solução de inteligência artificial. E nesse contexto, a gente passa a ter, e aí eu levanto para os amigos aqui, para os colegas, que é uma oportunidade para a gente também liderar esse processo dentro das nossas companhias, né, de ser uma voz ali, de estar falando sobre uma tecnologia e estar mostrando na prática para o negócio o que é uma inteligência artificial, o que é um machine learning, que tipo de resultado que isso pode trazer para a gente na prática. E eu vi, no nosso caso, até desencadear um movimento, até de implementações de outras plataformas de inteligência artificial na nossa central de atendimento. Hoje a gente usa a Alexa, né, para fazer atendimento ao consumidor e ao médico. A gente está usando inteligência artificial para descoberta e design de moléculas, né, na área de pesquisa e desenvolvimento. Então, esse já é um assunto, né, que está permeando, né, toda a liderança e a gente conseguiu um nivelamento, né, de conhecimento. Isso que é bacana. E eu sou uma das vozes que vai falar de inteligência artificial, vai trocar essa ideia, e sou
hoje uma referência, sou visto, né, como um cara que conhece, que já tem uma experiência prática, né, de uso de uma plataforma de inteligência artificial. Acho Bacana. que eu vejo isso como uma oportunidade aqui também para os nossos colegas, né? Exato, até porque muitas perguntas relacionadas a isso, né, o quanto os líderes precisam avançar no conhecimento, né, e ter esse domínio sobre o tema e sobre a forma correta de implementar, né? Acho que isso ficou muito claro aqui. Luiz, você pediu a palavra, vou passar para você. Tem muitas ainda perguntas, pessoal, não vai dar tempo de responder tudo, mas as mais específicas depois eu encaminho, com certeza, tanto para a Laís quanto para o Adriano. Então, vou deixar o Luiz aí fazer o seu comentário, vários assuntos aqui, né, Luiz? Então, a palavra está com você. Até dando continuidade a essa abordagem do Claudino, eu concordo bastante com essa importância do líder buscar conhecer a inteligência artificial e a aplicabilidade dessa solução, que vem resolvendo muitos problemas e potencializando muitos negócios, e, junto com isso, conhecer também o mercado do qual ele está inserido e o negócio, e, com base nisso, buscar aí identificar os riscos e ameaças e selecionar as melhores soluções e ferramentas para suportar esse processo de implementação, tendo também em vista o budget que tem disponível na empresa e tendo em mente que é um processo contínuo. Então, você pode começar pequeno, mas você vai conseguir mostrar o valor que você consegue agregar, o quanto vai ter de retorno e seguir nessa jornada de melhorando a experiência de utilização dessas soluções de inteligência artificial. Então, o Marcos colocou essa pergunta. É muito importante, sim, a gente ter a educação dos líderes e, sim, servir de exemplo, de mola propulsora para outras áreas, ou até mesmo aprender com outras áreas que já estão mais evoluídas. E a Lara Soares também colocou essa parte do profissional híbrido. É muito importante, sim, mas nós que somos de cyber precisamos, sim, ter um bom conhecimento da área de cyber, dos riscos, dos processos, e com base nesse conhecimento, podemos ir buscar o conhecimento adicional de inteligência artificial e suportar aí o nosso negócio e a nossa força de trabalho dentro da área de cyber também. Perfeito. Muito bom. Eu vou passar a palavra para o Alex, que pediu. Vou pedir para o Alex resumir aí, para a gente ter ainda um tempinho aí para tentar ver se não trago mais uma pergunta e poder a Laís e o Adriano fazerem aí a nossa conclusão. Alex, com você. É bem rápido, até em cima dessa última parte que o Luiz acabou comentando, né, sobre a parte, quando ele fala ali de riscos e processos, hoje os times de negócio... Melhorou, teu som estava um pouquinho, estava um pouco, tá bom. Um pouco tá melhor? Ruído, agora melhorou, Tá bom. Alex, ótimo. Então, até complementando, falando um pouquinho sobre o que o Luiz Oliveira comentou, a parte de riscos e processos, né? As áreas de negócio estão muito avançadas quando fala em decisões automatizadas e coisas do gênero. E o importante é pegar esse gancho, parte de riscos, processos e compliance, até fazendo um link com a própria lei, com a LGPD, quando a gente olha lá no próprio artigo 20, né, fala sobre a necessidade de supervisão humana em decisões automatizadas. Então, acho que o ponto é importante sabermos como funciona, qual é o procedimento, como que as coisas estão trabalhando ali em cima dessas decisões automatizadas, toda essa parte de inteligência artificial, mas também entender quais são as limitações, olhando tanto para a parte de riscos, compliance e processos, até porque isso, às vezes, pode gerar algum tipo de discriminação e até, frente à própria lei, gerar algum problema para a empresa. Então, por isso que é importante sempre linkar esses mundos, até para a gente ter ali uma inteligência de como serão as nossas recomendações frente ao negócio. Muito bom, excelente, Alex, você ter tocado nesse ponto. Aproveito, né, para frisar que a sua resposta endereça aqui a uma das questões que fala justamente sobre LGPD e o quanto se pode fazer essa correlação em relação à implementação da IA dentro também do contexto de LGPD. Muito bom. Pessoal, olha, aqui eu tenho que
compartilhar com vocês o Marco Túlio. Excelente evento, Graça, parabéns. Sugiro uma segunda rodada. Eu também. O John Smith, que fez aquela pergunta, falou que a explicação foi excelente sobre IA na prática, e o depoimento, inclusive, do Galdino, parabenizando. Ainda brinca aqui, atenção, hein, Laís, vou reservar orçamento para essa solução. Ele está falando aqui. A gente nem falou de valor, mas ele está falando aí que tem que reservar orçamento. Mas olha só, eu vou passar para você, Laís, a pergunta aqui do Ayrton de Souza Medina, da Embracon. Essa tecnologia de IA substitui ferramentas de segurança, principalmente essas como o CASB, essa nova geração? Então, assim, se você puder rapidamente, tem algumas perguntas aqui nesse sentido. Tem tanta solução de segurança hoje, né? Tem desde as tradicionais, de perímetro, as novas soluções conexas com o ambiente de nuvem. Então, aqui algumas perguntas, se você puder rapidinho só dar essa palhinha. Tem substituição nisso? Tem integração? Como é que isso funciona, Laís? Essa é uma pergunta excepcional, eu queria parabenizar quem fez, porque realmente, para isso, a gente precisaria de horas aqui para discutir, é uma das perguntas é porque são muitas questões, Laís, eu estou aqui tentando... Perguntaram sobre LGPD, o Alex conseguiu responder, conhecimento, liderança, o tema é muito legal, né? Muito legal. E assim, respondendo assim, direto ao ponto, assim, eu acho que a nossa missão é sempre ser Trusted Advisor, então eu diria assim, diretamente, que essa é uma pergunta que depende. Por que ela depende? Eu acho que a nossa função é mostrar para vocês tudo que pode ser agregado, mas eu acho que cada ambiente, pela característica do negócio, ele tem uma necessidade diferente. Então, respondendo diretamente à pergunta, é possível substituir, sim, dependendo da necessidade do negócio, e é possível, sim, complementar, né? Nós temos os dois approaches, né? Nós buscamos sempre empoderar aquilo tudo que já foi feito de investimento. Então, hoje a Darktrace atua como Open Platform, a gente pode se integrar, né, com todas as outras tecnologias do ambiente, né, e distribuir a nossa inteligência artificial para elas, para enriquecer ainda mais o contexto de análise, e a gente também pode substituir alguns nichos tecnológicos, dado a abrangência da plataforma, mas eu gosto sempre de levar o estudo de caso na prática para o cliente, entender a necessidade do cliente e desafiar vocês a testarem, né? Então, assim, qual é a sua necessidade de negócio? O que você está buscando endereçar? Por que em determinado momento você acreditou que um CASB ou um CIEM seria a solução adequada, ou um DLP seria a solução adequada? E o que isso não está te suprindo hoje? E aí a gente pode te mostrar o poder que a IA pode trazer, né, combinando aí essa inteligência humana com a escalabilidade da IA nos diversos segmentos, e aí você tirar uma própria conclusão daquilo que faz sentido para dentro do seu ambiente, né? Então, fazendo um link rápido com os temas anteriores, Graça, eu acredito que o poder do Cyber AI, né, ele vai ajudar no processo de triagem e de análise ali dos incidentes, né, onde vocês vão poder ter a equipe focada para o que realmente interessa, né, então reduzir o processo de análise da massa de dados, né, para dar atenção para aquilo que realmente é mais crítico ali dentro do contexto do ambiente, e mais do que isso, o contexto de resposta autônoma, que eu acho que também cabe um outro tema para a gente discutir horas aqui, eu acho que a principal abordagem da Darktrace é interromper o ransomware. A Darktrace interrompe o ransomware e não o seu negócio, né? E muitas vezes vai ser uma decisão de negócio a que nível de maturidade você vai habilitar essa resposta. Então, faz sentido só comentar brevemente que existem níveis de maturidade, né? Então, você pode primeiro aprender, você pode primeiro ter a confirmação humana, né, a IA te sinalizar o que ela bloquearia e você depois responder, ou você responder diretamente, né, que como foi o caso que o Galdino comentou, ele disse que no caso dele, ele preferia interromper uma coisa pontual do negócio do que, de repente, sofrer um ransomware que impacte o negócio todo. Então, eu acho que é uma discussão que a gente sempre busca compreender, né, o DNA do negócio e trazer isso para o contexto do DNA corporativo, porque as instituições elas têm necessidades diferentes, elas têm negócios diferentes, e o papel da IA é tentar também se adequar e acelerar esse ciclo de maturidade dentro das empresas. Perfeito. Bem, pessoal, respondendo ainda aqui, o Recupero perguntando se o conteúdo vai estar no YouTube ainda hoje. Sim, a gente vai correr aí, porque muitos já querendo assistir, compartilhar, muito bacana. O Luciano da Silva Gabriel, bate-papo excelente, com certeza temos
muita pista, e eu sugiro falar um pouco mais de IA e cloud, né, como sugestão aqui também, fazer essa conexão, achei bem bacana essa sugestão. E, Adriano, terminamos. Até queria... Adriano, vamos agradecer, né? Eu acho que é o momento agora, se não posso passar, já passei um minutinho aí, então eu queria passar para você agradecer a essa turma da nossa mesa de debates, excelente, né? Uma contribuição aí, um tempo tão, né, corrido de todo mundo, Adriano, todos aqui para compartilhar conhecimento sobre esse tema. Gente, agradeço a presença de todos, acho que foi um debate de super alto nível. Eu acho que, assim, é um tema que a gente está brincando aqui, a gente pode ficar uns 2 ou 3 dias discutindo isso daqui e a gente não vai esgotar. Mas eu acho que a gente conseguiu endereçar aqui alguns principais temas, que são substituição de pessoas, substituição de tecnologias, alinhamento com o negócio, atendimento à compliance, à legislação, e principalmente entendendo que a IA, né, ela vai viabilizar maior velocidade, maior agilidade para todos esses itens, né? Então, assim, acho que foi um papo excelente. Agradeço aqui todos vocês. Nós estamos à disposição aqui, tanto dos palestrantes quanto da audiência, para a gente seguir com mais conversas, estudar mais casos de usos, entender melhor as situações e apoiá-los aí nessa jornada, tá? Laís, muito obrigado também por todo o conteúdo trocado, eu acho que foi sensacional. E, poxa, eu realmente queria ver uma parte 2 desse daqui, porque a gente já tem muita conversa ainda. A gente começou a tocar cloud agora, né? Então, assim, a gente não você viu? Não deu nem aqui, tempo, né? Passamos pelo Renzo também rapidinho. Então, pessoal, vamos tentar sim, vamos rapidamente tentar trazer uma segunda rodada, onde a gente aprofunde mais a segunda parte do nosso debate, que foi a resposta a incidente e essa questão de Renzo e também a conexão com o cloud. Quero agradecer, Luiz, muitíssimo obrigada. Foi excelente sua participação, muito obrigada. Durães, obrigada, sempre. Sensacional essa mesa de debates. Galdino, companheiro, saudade de vocês, tá? Morro de saudade. Logo, logo espero estar presencialmente com vocês. Maravilhosos esses líderes. Rafael Moneto, brigadíssima também, mais uma vez aqui com a gente. Rodrigo Jorge, nosso muito obrigado. Alex Amorim, companheiro, sempre aqui conosco. Obrigada, participação excelente. Santiago, muito bom. E olha, o time do Original aqui na audiência bombando, hein? Mandando perguntas, elogiando. Sensacional aí a sua convocação aí. Foi muito bacana. Gente, muitíssimo obrigada. Laís, né? Ladies first, então, deixo para você aí esse obrigado final, por favor. Muito obrigada, Graça, muito obrigada, Adriano, né? Nossa parceria aí de extremo sucesso junto com a ITEC Nova Rede. Muito obrigada pelo profissionalismo e tudo que vocês fizeram aqui, Graça, foi realmente espetacular. Então, nosso agradecimento a vocês também, né? Que proporcionam isso para a gente, para o público. E muito obrigada a cada um dos CISOs aqui presentes. Foi riquíssimo essa discussão. Muito obrigada ao público que participou e que interagiu. E contem com a gente, né? Para cada vez mais, de forma consultiva, discutir esses temas, porque a visão é a gente enriquecer o mercado, é a gente discutir ideias, é a gente concordar, discordar, e foi tudo maravilhoso. Então, muito obrigada mesmo por tudo, e contem com a gente. Estamos juntos aí nessa jornada de amadurecimento, de crescimento e de superação de desafios nesse cenário de cyber. Muito bom, vou usar essa palavra final aí da Laís. Pessoal, estamos juntos, vamos em frente, aqui na TVD, aí com vocês, vamos lá, vamos nos unir cada vez mais. Abração, pessoal, um ótimo dia para vocês, muitíssimo obrigada, continuem aí na nossa programação, um abraço, tchau.